Vamos lá, deixa eu te mostrar 2 jeitos de pedir a mesma coisa para IA. Jeito 1, faça um resumo das reclamações dos clientes do último trimestre. Jeito 2, eu suspeito que as reclamações do último trimestre estão concentradas no onboarding, não tem produto em si. Me diz onde você encontra evidências que sustentam ou derrubam essa hipótese. Os 2 jeitos, né, eles pedem a mesma coisa no fundo, mas o resultado é completamente diferente, tá? Então assim, no primeiro você recebe um resumo, no segundo você recebe uma análise que pode mudar uma decisão de produto. Então assim, esse vídeo é sobre a diferença entre esses 2 jeitos, tá? E por que a maioria das pessoas ainda está presa no jeito 1. Então assim, não é que Prompt Engineering morreu, mas com esses novos modelos, Ops 4.7 ou o 5.5 GPT da OpenAI, eles mudaram a forma que você deve operar, tá bom? Então assim, isso aqui não é hype, tá? É uma mudança real na capacidade dos modelos de raciocinar, de trabalhar por períodos mais longos, de integrar múltiplas fontes de informação ao mesmo tempo. Esses modelos, assim, sem exagero, tá? Eles são 100 vezes mais capazes do que modelos de 12 meses atrás. Tanto tarefas assim complexas de conhecimento quanto até mais simples. Aí você me diz, né, qual o problema, né? A maioria das pessoas ainda está usando IA como se fosse um buscador, né, tipo glorificado, né? Então assim, pergunta simples, resposta simples. E não é culpa das pessoas, até pouco tempo atrás era assim que funcionava melhor. Mas assim, você precisava ser específico, detalhado, quase que mastigar a tarefa. Mas e agora? Como é que isso aqui tá? Isso mudou bastante com esses novos modelos. E quem não atualizar esse jeito de trabalhar com IA vai continuar tirando o resultado de 2023, 2024, lá no, vamos dizer, início ali do ChatGPT, por exemplo, né? Que muda na prática para você. Né? Antes a melhor abordagem, né, era dar assim instruções claras e completas. Então, por exemplo, ó, faça X no formato Y, nesse tom Z em N palavras. Isso ainda funciona para tarefas simples, tá? Mas assim, para um trabalho mais complexo, análise, estratégia, decisão, o modelo que funciona melhor agora é diferente. Então assim, em vez de instrução, você faz uma pergunta real, com contexto, com sua perspectiva e com o que você suspeita ser de verdade. Então assim, pensa num analista sênior que você contratou, né? Você não chega para ele e fala, tipo, ó, escreve um slide sobre crescimento de receita com 3, sei lá, bullet points e fonte Arial 14, por exemplo. Você não pede isso aí pro cara. Você chega para ele e fala, olha, a gente teve um crescimento de receita ou a receita desacelerou no minha hipótese. O que eu acho é que o problema está na expansão, sei lá, de contas existentes e não a aquisição de novas, sei lá, alguma coisa assim. Então isso dá uma diferença grande no resultado quando você questiona a IA dessa maneira. Então assim, com a IA de agora, você pode né, ter essa segunda conversa e a maioria das pessoas ainda está preso na primeira conversa. Então eu vou te dar 3 princípios concretos, tá? Cada um com um exemplo que você já pode adaptar hoje. Então assim, princípio 1, traga a sua hipótese, não só dúvida. Assim, a diferença entre pergunta fraca e pergunta forte é simples. A pergunta forte, ela tem um ponto de vista embutido. A pergunta fraca é, um exemplo, né? Qual a melhor estratégia da precificação para o nosso produto? E lembra lá no vídeo anterior que eu comento sobre o viés de estratégia, né? Para quem está utilizando IA para focar mais em questões estratégicas. Vai lá assistir esse vídeo que é bastante interessante. É um exemplo de pergunta forte em relação a isso, né? Nossa taxa de conversão caiu, sei lá, 40%. Quando o cliente vê o preço pela primeira vez. Minha hipótese é que o problema não é o preço em si, mas o momento em que ele aparece na jornada. Analisa os dados aí de funil que eu vou anexar e me diz se isso faz sentido. E se tem outra explicação que eu não estou vendo. Então, desafiar com essas hipóteses, com esses ângulos, acaba dando uma grande diferença. No segundo caso, tá, você não está pedindo uma resposta genérica, você está convidando a IA para pensar junto com você num problema específico. E é aí que ela pode te surpreender basicamente com o que ela encontra. Né? Então esse é o princípio 1. Vamos lá, princípio 2. Peça síntese, não uma lista. Então assim, é sutil, mas faz uma diferença enorme. Então quando você pede, me dê os principais pontos, você basicamente recebe bullet points. Agora, quando você pede para a IA sintetizar e te dar uma conclusão, você recebe raciocínio, entendeu? Então você pode tentar assim, ó, eu tenho 15 transcrições de entrevistas com clientes aqui, quero que você leia tudo e me diga qual é a tensão central que aparece nas falas.
Então você não quer uma lista de problemas, tá? Você quer uma frase que capture, né, o que esses clientes estão realmente tentando resolver. E assim, e por que eles ainda não conseguiram, né? Então, quanto mais você desafia e força isso, você vai obter melhor resultado, né? Então, assim, basicamente você está forçando IA a fazer um trabalho intelectual de verdade. E o resultado é algo que você pode usar numa apresentação, numa conversa com um stakeholder, né? Não um resumo que você vai descartar, né? E, obviamente, né? Sempre, né? Eu sempre falo, né? Coloca o lado humano nesse loop, né? Você sempre tem que fazer uma avaliação final em cima disso aí para também ver se faz sentido, né? Lembra de novo, né, o vídeo que eu fiz aí algumas semanas atrás sobre esse viés aí que a inteligência artificial ela tem. E aí vamos lá para o princípio 3, né? O que você tem que fazer? Você tem que misturar os dados com a sua perspectiva, né? IA é muito bom em processar dados, tá? Mas ela não sabe o que você acha importante. Ela não sabe o contexto, sei lá, político da empresa. Ela não sabe qual stakeholder precisa ser convencido, tá bom? Então você precisa fazer isso junto. É assim que você vai extrair o melhor insight aí do dado, do tipo de informação que você está fazendo. Então vamos dar um exemplo aqui de um pedido para IA. Então assim, tenho aqui, sei lá, 2 dados de uso de produto dos últimos 6 meses. As notas das últimas 3 retrospectivas de time e, sei lá, feedback que o VP de produto deu. A minha leitura é que esse time está otimizado para talvez métricas de engajamento, quando o que a empresa precisa agora é métricas de expansão de receita. Isso aparece nos dados, mas ninguém está falando abertamente sobre isso. Quero que você analise tudo isso com essa lente e me ajude a contribuir um argumento claro que eu possa levar para a próxima reunião de liderança. Pode discordar de mim se encontrar evidência contrária. Então, assim, você viu o que aconteceu? Como é que foi articulado aí a pergunta, né? O prompt para IA? Então, assim, você deu os dados, você deu o seu ponto de vista e você deu o seu contexto de uso, né? Então, assim, para que serve esse output, né? E você deixou a IA livre para discordar se encontrar algo diferente. Isso é trabalho com IA de verdade, tá bom? Então, assim, para fechar aqui, né, essa conversa, esse vídeo aqui. Prompt Engineer não é que ele morreu, né? Muita gente fala de Prompt Engineer e tal. Não é que ele morreu, tá bom? Mas ele virou o básico. Então, assim, diferenciar agora, né, é saber pensar junto com o IA, não apenas, né, pedir para ela executar. Então, pega 3 coisas aqui que você precisa começar a fazer a partir de hoje para melhorar esses resultados que você vai ter com IA, tá bom? Então, antes de mandar qualquer pergunta complexa para IA, escreve a sua hipótese sobre o problema, nem que seja uma frase, tá? Esse é o primeiro ponto. 2, para de pedir lista, pede síntese, pede conclusão, pede argumento. E 3, quando for analisar dados ou documentos, conta para a IA o contexto desse output, né? Quem vai ver, para que decisão serve, o que está em jogo. Esse é o ponto principal. Você vai ver que essas 3 mudanças não custa nada para você e vai mudar tudo aí o output aí em relação ao que você está acostumado a obter. Então, assim, se você chegou até aqui, você tá já na frente de muita gente aí na tua jornada que usa IA hoje, tá? Então, coloca em prática, pega o próximo problema que você ia mandar para IA e já reescreve usando esses 3 princípios que eu falei. Se quiser compartilhar o resultado depois aqui embaixo nesse vídeo aqui com o que você aprendeu, compartilha aí, vou estar muito curioso para saber, tá bom? Se inscreve no canal para mais conteúdo assim toda semana. Deixa teu like, ajuda o canal a chegar mais aí em profissionais que precisam disso aí. Até o próximo aí, um forte abraço para você, galera.